Oi, 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 gente, tudo bem? Hoje o que a gente vai fazer é um pouquinho de resposta inflamatória ao trauma. Todo ser vivo que sofre uma lesão, ele necessariamente vai morrer? A gente já viu em muitos aspectos que não, né? A gente já viu na sala de emergência, já viu em muita coisa, que a gente consiga ter algum processo para redimir essas coisas, né? Então, não. Mas ainda assim, a gente sobrevive a coisas muito fortes, tipo lesões muito graves. Tem algum mecanismo de nosso corpo que é para recuperação tecidual depois de ter uma injúria muito grande, né? De onde vem a força da gente? Normalmente é daquele glicogênio, daquela energia que a gente já sabe, né? Todo o ciclo de Krebs, tudo que vocês já sabem que conhecem. Então, isso aí a gente precisa de força. A primeira coisa que a gente precisa para recuperar é de força. Mas aquela nutrição, aqueles líquidos, a gente tem no hospital, ou seja, não tem por que a gente precisar disso. Mas nossa evolução, né? Há muitos anos atrás, a gente não tinha nem hospital, nem tinha vocês na emergência, nem tinha líquidos endovenosos, nem muita coisa. Tipo, nossos homens das cavernas, eles tinham uma ferida grande, sei lá, levavam um atropelamento de um mamute, levavam uma cornada de um leão. Eles tinham que ficar em repouso e o corpo se recuperava, né? Então, é isso o que a gente fala que é uma resposta neuroendocrina ao trauma, que é a mesma resposta metabólica ao trauma, né? No trauma severo, a gente vai ter requerimentos especiais, né? Além dos que a gente já tem. A gente tem necessidades básicas que a gente já conhece, que é de hidratação, de energia, de glicogênio, de oxigênio, mas no trauma, esses requerimentos vão aumentar. Então, a gente vai ter que suprir esses requerimentos. Então, a resposta metabólica desencadeada com o objetivo de reparar de forma adequada todas as lesões graves ou todas as lesões teciduais, sim? E daí eles têm um processo inflamatório, né? Mas por que processo inflamatório? Se o processo inflamatório é ruim, né? Não, o processo inflamatório não é ruim, né? O ruim é quando ele ultrapassa os requerimentos do corpo. Aí é que fica difícil. Mas quando a gente tem um processo inflamatório coordenado, que não fique infectado, ou que não passe uma etapa maior do que precisa, ele vai ser muito bom para o corpo, né? Então, a gente consegue atender as demandas daquele processo inflamatório quando a gente tem uma boa fábrica de combustível, né? Então, ele está precisando de combustível, está precisando de gasolina. O que a resposta metabólica faz é procurar essa gasolina para mandar na fábrica, né? A plaqueta é aquela primeira pessoa que entra no processo de injúria, né? Elas vai fazer a primeira resposta, elas vai lá tapar o buraco, parar o sangramento. Depois vem os neutrófilos, né? Eles vão começar a fazer uma limpeza da área. Depois vem um macrófago, que é meio que nosso engenheiro, nosso arquiteto, que ele vai falar o quem é quem vai para qual lado, quem vai fazer o quê, e ele é quem coordena o processo de cicatrização. Ali vem, eles compram um material, que é todo o fibroblasto, fazendo a recolecção de fibroblasto, e depois aplicamos o colágeno, né? Tudo isso é um ultra resumo de cicatrização. Só que eu preciso que nessa resposta inflamatória vocês entendam que é muito importante que a gente faça uma cadeia com tudo o que a gente aprende, tá? Então, a partir da lesão, vocês encontram que tem um catabolismo, né? Começa a fase de catabolismo, a gliconeogênese, vamos pegar toda a proteína, enfim. Depois que a gente consiga superar essa fase, bem, que o organismo entra numa fase anabólica, né? Então, a fase anabólica tem duas fases de recuperação, né? Fase anabólica inicial e fase anabólica tardia, sim? Aí, didaticamente, a gente vai dividir em três fases a resposta neuroendocrina ao trauma. A fase catabólica, né? A fase anabólica inicial e a fase anabólica tardia, né? Que é aí onde o corpo já está no equilíbrio para
fazer a vida normal, né? Então, o que desencadeia tudo isso? O trauma ou a injúria é interpretado pelo sistema nervoso central. Aí ele fica ativado pelo sistema nervoso autônomo, que ele vai no eixo hipotálamo hipoficiário, que ativa isso. Trauma grande, hipoglicemia, hipotérmia, uma cirurgia de grande porte. Aí ele fala, ei, a gente precisa catecolaminas e precisamos glicocorticoides, né? Então, vamos fazer uma neoglicogênese. Na fase metabólica, a gente vai aumentar a glicemia e faz um aumento na resistência à insulina, né? A insulina, por default, ela é anabólica, né? Ela faz que a glicose entre na célula. Mas quando a gente está numa fase catabólica, a gente não permite que a célula entre que a glicose entre na célula. A gente precisa que fique fora. Então, meio que o glucagon e toda a resposta, incluindo o glucagon, ele fica na porta da insulina e fala, cara, você não vai trabalhar, a gente precisa de glicose. Então, começamos a fazer uma resposta, diminuir, um aumento da resistência à insulina. Aí, lógico, aumentamos catabolismo para procurar proteína e aumentamos a lipólise, que vai bem na gordura, e o cara que tem uma resposta grande, ele vai perder peso. Lógico, né? Então, a fase anabólica inicial vai falar que já começa uma queda dos níveis de corticosteroides, vai ter uma diurese aumentada. Então, a gente não tem diurese no começo, e depois vem uma diurese aumentada, a gente tem que ficar com cuidado, né? A gente tem que ficar de olho, mas isso significa que a fase de catabolismo, ou seja, a fase de maior risco, já está desaparecendo. Então, a gente vai ter uma diurese do líquido retido, vai ter uma redução da gliconeogênese, vai ter uma formação de proteínas, então vamos a reformar o músculo. E, lógico, ali o balanço nitrogenado vai começar a ser positivo, a gente vai começar a ganhar a massa magra, né? Aqui, essa fase anabólica inicial é um ganho de peso acelerado. Então, a gente tem que ter cuidado com essa parte, né? E a nutrição do paciente. Já na fase anabólica tardia, a gente vê que começa uma redução ou estabilidade do balanço nitrogenado, começa uma redução do ritmo do ganho de peso, aí uma recuperação das reservas, né? E começa a recuperar os depósitos de gordura, sim? Se o paciente tinha um peso normal ou estava desnutrido, isso aí é ótimo. Se o paciente tinha um sobrepeso, a gente pode aproveitar essas fases para dar uma melhorada na recuperação do paciente, né? Nos estilos de vida, né? Sei lá, vocês escutam tudo que eu falo e eu sempre falo a mesma coisa. Então, lembre, quando a gente já começa uma recuperação das reservas musculares e tem um balanço nitrogenado meio que estável, já a gente tem uma fase anabólica tardia, aí menor risco de óbito. Informe ao seu paciente no pré-quirúrgico o que você vai fazer nesse. Só ter conhecimento do que você está fazendo já diminui os níveis de ansiedade e medo. Faça uma nutrição pré-cirúrgica. Tipo, você tem um paciente muito magrinho, não deixa para lá. Tipo, tenta que ele faça uma boa reserva antes da cirurgia. Sempre controle da dor, o mais seguro possível. Tente que não seja opioide, porque vai fazer que ele vomite. Bloqueio axial, aquela analgesia combinada, melhora bastante as respostas ao trauma. Cirurgias minimamente invasivas. Então, a gente está começando a fazer, começando não, na verdade, isso já leva muitos anos, mas a gente está tentando ser o mais cuidadoso dos tecidos do paciente, né? Até em ortopedia, a gente que era conhecido como aquela pessoa que abria tudo, quebrava tudo, enfim. Agora a gente está tentando ter procedimentos minimamente invasivos, que seja um buraco para passar a placa, outro para passar os parafusos, enfim, porque a gente já descobriu a importância de que o tecido esteja íntegro, tá bom? Os tecidos moles. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que hoje é feriado, mas a gente é médico todos os dias do ano, né? Não tem como não. Muito obrigada, a gente se vê daqui a pouco.
Um abraço grande e bons estudos para vocês.